Olá, aqui é o Ed, vou falar da unidade 14 daqui do livro. A gente tem aqui essa palavra do título displacement. O que quer dizer a palavra displacement? Olha só. Place quer dizer lugar, certo? Ment é um sufixo, né? E o dis é uma palavra negativa. Então, por exemplo, a eu estou pensando numa palavra mais formal, né? Disrespect, né? Desrespeitar, né? Então, você tem esse des aqui que ele dá uma ideia negativa. Então, displacement é uma coisa que como se a pessoa não tem um lugar, né? E aí a gente tem essa mão aqui, né? Essa foto dessa mão. E aí tem a pergunta para vocês, né? O que que essa imagem fala da unidade? What is a refugee? O que é um refugiado? Você vai escrever em português, responder em inglês, lógico. Aí qual a diferença de refugee? How are they different from immigrants? Qual é a diferença de refugiado e de imigrante? Which problems might immigrants and refugees face in their home countries? E qual problemas que os imigrantes e refugiados podem enfrentar nos seus países de origem? Né? Então, há um tema muito interessante. E aí a gente tem esse texto aqui. Eu vou pôr o áudio agora para vocês, para que a gente escute aí de outra forma o texto. 1. Take a look at the text. We should know that an immigrant is someone who decides to try a new life in another country, and that refugees are forced to leave their home countries because of war, environmental disasters, political persecution, and/or religious or ethnic intolerance. However, immigrants and refugees have a lot in common. They left the countries where they used to live and have to experience new cultures and languages. They are often ethnic minorities who might face discrimination or other kinds of hostility, regardless of the cause of their displacement. Então vocês viram aqui, né, que ele fala, nós deveríamos saber que o imigrante é alguém que decide tentar uma nova vida em outro país e que refugiados são forçados a deixar seu país de origem por conta da guerra, desastres naturais, perseguição política e intolerância ética ou religiosa. De qualquer forma, os imigrantes e refugiados têm muito em comum. Eles deixam os países onde eles viviam e têm que experimentar novas culturas e línguas. Eles são muitas vezes minorias étnicas que devem enfrentar discriminação e outros tipos de hostilidade sem considerar a causa dessa perda do lugar, né? Displacement. O displacement não dá para traduzir ao pé da letra, né? Então, a gente tem aqui o texto, né? E aí você tem as perguntas. Olha aqui eles traduzem displacement como deslocamento, né? Mas deslocamento não é só isso, né? Porque deslocamento de um lugar para o outro, esse aqui a gente está falando de pessoas, deslocamento de coisas vai ser de outra palavra, tá? Então tem essa pergunta que eu já falei para vocês, what is the difference between immigrants and refugees? O que eles têm em comum, what they have in common, and which problems might they face in the countries to which they move? E qual problema que eles encontram nos países onde eles se mudam, né? Aí você vai ler aqui o texto e aí tem aqui, ó, they are often, você vai responder oralmente, não, você vai responder no livro, no caderno, porque não tem nem como aqui, não tem como ouvir vocês, né? Então é só answer, tá? Então, é só answer. Você tem aí, they are often minorities who face discrimination. São muitas vezes minorias que enfrentam discriminação. Immigrants and refugees have difficulty adapting to a new country. Imigrantes e refugiados têm dificuldade de adaptar para um novo país. A B. They are often ethnic minorities who might face discrimination. Apareceu a palavra might aqui, certo? Immigrants and refugees have difficulty adapting to a new country. Immigrants and refugees might have difficulty. Então aqui, a pergunta aqui que o might quer dizer
nas frases, né? Então, já respondendo para vocês, o might quer dizer pode, mas no sentido de que talvez isso aconteça, né? E aí, qual que é a diferença desses dois grupos de frases? Justamente porque uma está afirmando e outra está modalizando. Aí você lembra dos verbos modais? Né? Aí eu expliquei na aula passada sobre os verbos modais may e might, né? E aí, só que eu não vou hoje, não vou falar só tanto de gramática, a gente vai continuar falando dos textos aí. Então, olha só. Depois, a gente tem aí a pergunta para vocês. Do you know any immigrants or refugees? Mas eu não quero que responda em português não, tá? Então, de novo aqui, ó, eu vou mudar. Eu vou mudar aí, eu quero que vocês respondam em English, tá? Vocês já sabem, já tem condições, meus alunos são ótimos. Do you know any immigrants or refugees? Você conhece? Você pode responder yes, I do, ou no. Aí tá horrível aqui minha caneta hoje, hein? Deixa eu limpar isso aqui, clear. Você pode responder yes, I do, ou no, I don't. Vamos melhor, certo? Aí, why did they leave their home countries? Por que eles saíram do país deles? A pergunta é com why, porque na resposta tem que ter because. Minha letra tá horrorosa aqui, mas vocês entenderam que é because, né? Aí tem, depois eu vou mostrar um texto para vocês, responder que tipo de texto que é esse, que é aquele tipo de pergunta clássica que sempre tem na aula de reading, né? E o que no texto ajudou você a responder a questão? Por que você acha que o texto é o estilo que você falou, certo? Vamos lá agora. Aí a gente tem o que querem dizer as palavras em negrito, que eu não vou ler para vocês, porque senão eu estou respondendo o exercício, aí não adianta. Depois você tem aí, scan the poem to find the following information. A 3 está dando a resposta dos outros, né? Que legal. The number of people involved in the story. Quantas pessoas tem na história? O que a letra se compara com a emoção das mulheres? A localização, o local em que as cenas acontecem. What the weather was like when the characters met? Como é que era o clima quando as pessoas se conheceram? E as línguas que são faladas ou mencionadas, né? E aí a gente tem esse texto aqui, né? Que é o language barrier. Deixa eu dar o play aqui do áudio dele. Unit 14, page 185. Reading. Language Barrier by James Kelly. I couldn't understand the language she spoke, at least not all of it. But the emotion pouring past her lips, the tears in her eyes, her clenched and shaking fists, enunciated more clearly than any piece of English poetry I had ever read, and grabbed me, held me still. In that moment, her soul was in my arms. In that finite, tender breath of our lives, she was my mother, my best friend. But I could not console her. I didn't have the words, and my heart sank into the concrete between us, wet with the pain of God's rain, and her tears were my tears. So I simply opened my palms toward her crouched form and spoke the only words I could fathom that would be accepted by a stranger on a dangerous street. I am sorry. It will be okay. God will bless you. I knew she did not understand. Lo siento, que va a estar bien. Dios te bendecirá. The words were as messy as the overturned duffel bag at her feet, and fumbled slowly from my lips as my knees hit the street. Two strangers cried in the rain, knowing nothing of each other's suffering, and yet we shared the weight together for those few moments. The barrier of language was broken. Love spoke for us. Love transcends any language. Então aqui já meio que já tem algumas palavras que estão aqui, né? At least, pelo menos. Bless, abençoar. Breath, respiração, sopro. Clenched, fechado, cerrado. Crouched, agachado, encolhido. Fumble, sair de forma desajeitada. Pour, derramar, transbordar. E sink, afundar. Né? Então, vocês viram aí que ele
Está falando que ele não podia entender a língua que ela falava, nem tudo, e as emoções transbordavam pelos seus lábios, com lágrima nos olhos. Ela clenched aí aqui embaixo, né? Ó. Ela fechado aqui, ó, então fechado, cerrado. Então, seus punhos fechados e balançando, enunciado mais claramente que qualquer pedaço, qualquer parte ou qualquer peça de poesia inglesa que eu já li, e me abraçou, me segurou. Naquele momento, a alma dela estava nos meus braços, naquele finito e macio respirar de nossas vidas. Ela era minha mãe, minha melhor amiga, mas eu não podia consolá-la, eu não tinha as palavras, e meu coração enfundou no concreto entre nós, molhado com a dor da chuva de Deus nos seus braços. Eram minhas lágrimas. Então eu simplesmente abri minhas palmas no sentido dela, na forma agachada, e falei as únicas palavras que eu poderia. Aqui Cold Phantom é meio suportar, mas aqui eles colocam como... Eles não colocam, é suportar. Falando as palavras que eu for suportar, que poderiam ser aceitas por um estranho numa rua perigosa. Eu sinto muito, vai estar tudo bem, Deus irá te abençoar. E ela disse que ela não podia entender. Lo siento, que vai estar bem, Deus bem de tirar, aí vocês sabem que é espanhol. As palavras eram tão bagunçadas quanto o que aconteceu com a mala revirada no pé dela. And fumbled aparece aqui, né? E ela saiu de forma desajeitada, lentamente, dos meus lábios, como os meus joelhos bateram a rua. Dois estranhos choraram na chuva, sabendo nada do sofrimento do outro, e ainda nós compartilhamos o peso juntos daqueles momentos. A barreira da língua estava quebrada, o amor falou por nós, o amor transcende qualquer língua. Então é um poema, né? Então já respondendo a questão lá do livro, questão que vocês viram, e aí vai ter o vocabulário aqui, e aí tem no começo do poema o que chamou a atenção da letra, o que foi a atitude da letra pela mulher, como é que a letra, né? Ele fala lyric como se fosse do poema, né? O texto do poema e a mulher se conectaram, como é que eles se conectaram, e aí ele vai falar aí sobre o texto literário, né? E aí você pode, se você quiser recontar a história do poema, né? Mas é legal você fazer aquilo em inglês aqui, né? Aí depois eu estou pedindo para você, como é que você interpreta o contexto do poema, por que a mulher estava carregando um saco, uma sacola, de onde ela pode ter vindo e por que o sofrimento. Isso aí tem a ver com o conteúdo da aula de hoje, né, que eu falei lá no comecinho. Por que será que é isso? O que será que estava acontecendo? De onde que veio essa mulher? Né? Então aí é outra forma de vocês pensarem aí no começo da aula e agora, certo? É isso aí, então deixo vocês aí com essa lição para fazer e a gente se fala daqui a uma semana.